Isaías 22, versículo 15. Vamos acompanhar a leitura para que possamos entender o que Deus vai fazer nessa noite. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tu tens aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando um lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente e agarrar-te-á com firmeza. Enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. E ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, e tu, vergonha da casa do teu Senhor. E eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Vesti-lo-ei de uma túnica, cingi-lo-ei com a sua faixa. Ele entregarei nas mãos o seu poder, e ele será como pai para as moradas de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Diga glória a Deus. Muito bem. A Bíblia fala de um tempo em que um grande líder é retirado do seu trono para que um outro líder tomasse o seu trono ou o seu lugar. A Bíblia fala de um tempo em que os homens cuidavam de lugares especiais, tais como o templo, tais como a casa de Davi, o rei Davi. Havia na casa dele muitos mordomos, muitas pessoas que cuidavam. Quem sabe ali na casa de Davi tinha alguém que cuidava só da roupa de Davi, a roupa do rei. Havia algumas pessoas que cuidavam da cozinha de Davi, a comida para o rei e os seus súditos. Havia também na casa de Davi, no palácio onde morava Davi, lugares que muita roupa era guardada, muitas coisas eram guardadas, e ali alguém cuidava. Mas Sebna, ele era um administrador da casa do rei, portanto ele era um mordomo que cuidava das coisas preciosas do rei Davi. Sebna cuidava dos tesouros de Davi. Mas esse homem chamado Sebna, chegou um tempo na vida dele, ele se sentiu tão orgulhoso da sua posição, ele se sentiu tão exaltado daquilo que tinha nas mãos dele, que ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. Quem sabe as pessoas não conseguiam enxergar, quem sabe o próprio Davi não conseguia ver o que Sebna estava fazendo. Mas era naquela época, olha que coisa banal hoje para mim e para você. Mas naquela época era motivo de honra quando um homem conseguisse construir o seu túmulo. Olha lá, tinha um valor enorme. Quando uma pessoa conseguia erguer um grande túmulo esperando a morte chegar, e aquele túmulo honrado, cheio de pedras e coisas e tais, mas isso era coisas especiais, eram coisas para pessoas especiais, não era para qualquer um, e Sebna não poderia ter feito isso, e ele então pega, quem sabe até dinheiro indevido, e constrói para ele um grande túmulo, esperando a morte chegar, porque ele queria morrer com honra, ele queria que todo mundo olhasse no túmulo dele e dissesse: olha, está Sebna, está enterrado ali. Coisa besta, não? Que futuro tem? Quando vai para baixo da terra, só tem uma coisa, só o espírito tem futuro. Mas assim ele achava. Havia orgulho nele, ele começou a se orgulhar.
E ele começou a ser presunçoso, com certeza, porque o orgulho traz a soberba traz a derrota. E muitas vezes nós queremos, por que eu estou falando isso? Muitas vezes nós queremos chegar completamente ao coração de Deus, nós queremos chegar às grandezas que Deus marcou para nós, mas existe dentro de nós uma soberba ainda. Eu entrego uma parte para Deus, mas o resto é eu que mando. É eu que vejo como eu faço. Eu tenho que fazer do jeito que eu quero, não do jeito que Deus quer. E muitas vezes isso está nos impedindo de crescer, impedindo de chegar aonde nós queremos chegar. E a Bíblia fala que este homem Sebna, Deus olhou para ele e destituiu ele do seu cargo, porque ele era um tesoureiro, um administrador, ele era uma autoridade na vida do rei Ezequias na época. E Deus então olha e vê um outro homem. E ele olha para um homem chamado Eliaquim, diz a Bíblia Sagrada. Deus olha para ele e vê em Eliaquim um homem preparado para receber a autoridade que Deus tinha para dar. Ele olha em Eliaquim e vê um coração manso. Ele olha em Eliaquim e vê um homem de fé. Ele vê um homem forte. Quando eu digo homem forte, eu não estou dizendo que talvez ele tivesse 2 metros de altura e nem fizesse academia, e nem tomasse bomba. Eu não estou falando de um homem forte a ponto de às vezes não chorar, de às vezes não sentir tristeza. Assim como a mulher também. Eu não estou falando de pessoas que são superman na vida. Nada acontece, não. Eu estou falando de pessoas que choram, pessoas que se entristecem, pessoas preocupadas, pessoas que têm um monte de problema, mas pessoas que têm a sua fé viva, que mesmo passando pela luta, não deixa de agarrar nas mãos ou nas vestes do Deus Todo-Poderoso. Ele era assim. Ele era um homem forte aos olhos de Deus. E Deus então destitui aquele e fala: agora eu vou passar para a tua mão, meu filho. Eu vou passar para a tua mão essa bênção. E aí vem uma palavra para ele. E a palavra é essa: porei sobre o teu ombro a chave da casa de Davi. E olha que era muita honra cuidar da casa de Davi. Você já pensou se hoje, vamos falar da Dilma, né, gente? Apesar que está todo mundo bravo com ela, mas vamos falar dela. Ela é a presidenta, né? Chegar a Dilma aqui, escolher um de vocês e falar assim: escuta, a partir de agora eu confio em você e você vai abrir o meu cofre e pegar o que eu te pedi e vai fechar o meu cofre. Meu Deus, imagina a confiança. Deus então pega aquele homem chamado Eliaquim e diz: eu vou colocar sobre os teus ombros a chave, peso sobre os teus ombros, a responsabilidade da chave da casa de Davi. E você, Eliaquim, vai cuidar dos tesouros particulares do rei. Você vai cuidar dos tesouros particulares do rei. Eliaquim, você vai abrir porta e ninguém vai poder fechar. E você vai fechar a porta e ninguém vai poder abrir. Isso estava falando de autoridade que havia sobre a vida de Eliaquim. Quando Eliaquim abria e fechava um cofre, ninguém podia ir com outra chave e abrir, porque era dado a ele essa autoridade. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? E ele começa já a falar que ele colocou sobre os teus ombros essa responsabilidade. É você que tem que abrir as portas da tua vida. É você que tem que abrir as portas para a tua família passar. É você que tem que abrir as portas do emprego, ou da prosperidade, ou da bênção, ou da felicidade. Que jeito! Acreditando que na tua mão tem uma chave grande, e a chave que vai abrir as portas hoje, e ninguém vai poder fechar a porta que você vai abrir, mas também se você fechar, ninguém vai poder abrir. Glória a Deus. A Bíblia diz que foi dado a este homem, administrador da casa de Deus, do templo de Deus,
abrir todas as portas e fechar elas. Chave, diga chave, é um instrumento de abrir porta. Diga porta, é um ponto estratégico para uma solução. Você quer uma solução? Você vai ter a chave na tua mão, porque daqui a pouquinho o Senhor vai colocar a chave na tua mão e a porta vai ser aberta e você vai passar por ela, e quando você passar, vai passar com a certeza que a solução está na tua vida. É a fé que nos leva. É a fé que nos faz ver o impossível. Porque o possível é isso aqui, é isso que estamos fazendo, tudo isso aqui é possível a mim fazer. Mas o impossível, quer ir na tua casa, quer ir na tua família, quer ir no teu emprego, ou naquela necessidade que você veio buscar, este impossível é para aquele que abre todas as portas, é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Mas se Jesus tivesse que vir pessoalmente, abrir as portas para nós, como é que seria? Então Ele, através da sua morte de cruz, Ele deu para mim e para você essa oportunidade. Ele deu para mim e para você esse agir. Ele deu para mim e para você a autoridade de abrir as portas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senão Ele teria enviado os anjos. Senão Ele teria ficado andando aqui na terra. Talvez Ele ficasse um pouco aqui na missão da fé, daqui a pouco Ele fosse para outro lugar, daqui a pouco eu fosse. Mas Ele não ia conseguir fazer tudo o que Ele tinha para fazer enquanto Ele era carne. Mas Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa. Agora Ele já falava do sobrenatural. O natural é aquilo que nós vemos, aquilo que Jesus fazia na terra. Era sobrenatural, milagre, mas era natural, porque Ele precisava ir à casa para curar. Precisava que as pessoas viessem até Ele, ou alguém pedisse por alguém. Mas quando Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores, Ele estava falando de uma dimensão que não se compara a essa terra. Ele estava falando de algo espiritual, algo muito maior do que aquilo que nós vemos. Ele estava falando do Senhor Espírito Santo, que quando nós clamamos a Ele, então as obras maiores começam a acontecer. Ele aqui, foi dado a Ele o direito de abrir todas as portas do reino, da casa de Davi. Olhe para mim agora. Você sabia? Olha para o irmão que está do lado, faz assim: você sabia que antes de Jesus subir para o Pai, Ele falou algo. Ele disse assim: eu tenho as chaves da vida, da morte, as chaves que abrem as portas que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. E eu fiz outra coisa, fala, eu fiz outra coisa, Jesus falando, eu dei essa autoridade para um homem chamado Pedro. Fala, por que Pedro? Porque ele é São Pedro? Não. Porque Pedro foi apóstolo. Essas chaves, a igreja do Senhor veio da unção apostólica. Porque Pedro foi um dos apóstolos. Então o Senhor disse para Pedro: eis que a igreja, Pedro, és tu, ó pedra, e aqueles que entrarem por essas portas terão autoridade e poder. Essa chave que eu recebi do meu Pai, para abrir e para fechar, para ligar e para desligar, para unir as coisas aqui na terra e unir aos céus, e para desligar aqui na terra e desligar nos céus, eu entrego na mão dos meus servos, aqueles que me aceitarem como Senhor
Senhor e Salvador da sua vida. Eu entrego na mão dos meus escolhidos. Então você tem na mão autoridade e poder. Você tem uma chave invisível, mas ela vai chegar na tua mão agora. Se ainda tem dúvida, ainda vai chegar agora. Você tem autoridade e poder. A autoridade dado a Pedro, o apóstolo, e sobre Pedro edificarei a minha igreja, e a minha igreja é esta. Quando nós entendemos a autoridade, o poder que está sobre a nossa vida, nós vencemos o mal, nós vencemos o dia mal, nós vencemos o pecado, nós vencemos as tristezas, nós vencemos as desordens da nossa vida, porque a nossa fé não está arraigada nas coisas que nós vemos. Aquilo que nós vemos é passageiro. A nossa fé está arraigada naquilo que não vemos, e aquilo que não vemos é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que habita no terceiro céu, o Senhor dos senhores, que está sentado no seu trono. Deus, quando Ele profetizou sobre a vida de Eliaquim, ou Ele declarou que ele seria o homem para abrir as portas, Sebna não quis. Ele passou a autoridade para Eliaquim. E hoje o Senhor está passando essa autoridade para você. Eliaquim já não existe mais, mas existe você nessa noite que precisa dessa chave para abrir portas. As portas têm que ser abertas. Existe você que chegou aqui com uma necessidade. Existe você que chegou aqui com uma dificuldade. Existe você que chegou aqui também com uma alegria. E essa chave vai ser colocada na nossa mão. Sabe, queridos, muitas vezes nós fazemos uma campanha tão dispersos. Eu já ouvi isso aí. Está escrito também lá no livro de Apocalipse. Eu já li que Deus tem uma chave que abre a porta que Ele abre, ninguém fecha. Você já experimentou sentir essa palavra? Você já experimentou acreditar que Ele te dá autoridade e poder para abrir porta e para fechar porta? Você já chegou a sentir dentro do teu coração que os tesouros que Deus tem para entregar para a sua igreja, Ele não vai entregar para os anciões que estão nos céus, Ele não vai entregar para os anjos. Ele vai entregar para você e para mim. Você entendeu que a autoridade e o poder está na tua vida, e quando você entrar, passar por essas portas, você vai receber, se você crer, aquilo que você veio buscar. Quantas vezes nós ouvimos falar na Bíblia que a chave para abrir os tesouros está na nossa mão, e nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Nós ficamos como o pé na areia movediça, só afundando. Se o Senhor falou que a chave para abrir tesouros está na sua mão, é porque está na sua mão. E a chave para abrir a vida financeira de uma pessoa é o dízimo, é a oferta. Ainda hoje, eu assistia um vídeo do dono da aveia qualquer. Quem já assistiu esse vídeo? O homem começou com uma fabriquinha, e a família toda evangélica. E ele fala no vídeo, ele disse: mas Deus me deu uma chave para abrir uma porta. E eu comecei a dizimar, eu comecei a dar 10% daquilo que Deus me dava. E de repente veio na minha mão um campo de plantação de aveia. E eu comecei a plantar, eu comecei a produzir, e a minha fábrica foi alavancando. E quando eu vi que a minha fábrica estava alavancando, eu comecei a chamar o Senhor para ser meu sócio. E eu comecei então a abençoar a casa de Deus com 20%, com 30%, com 40%, e hoje Ele é o meu parceiro e sócio, Senhor, e eu dou a obra dele, a casa dele, 50%
50% de todo o meu lucro. Quem é a aveia coca? Mundialmente conhecida e vendida. Entende, queridos, que para cada situação tem uma chave para abrir. Cada situação tem uma porta para ser aberta. É isso que eu quero dizer para vocês. Quando se trata das finanças, é o dízimo, a oferta. Quando se trata de uma cura, de um problema, de uma perseguição, de qualquer outra coisa, familiar, enfim. É oração, é a busca, é a campanha, é a sinceridade, é a credibilidade. Quando se trata do pecado, a porta para acabar com esse inferno na vida é o pedido de perdão e um novo recomeço na presença de Deus, é a grande chave. Enfim, Deus sempre tem uma chave para entregar e tem sempre uma porta para abrir. As portas de Deus são inesgotáveis. Não há limite para Ele colocar porta para abrir. Enquanto nós estamos pensando, será que Deus vai fazer? Ele já está preparando, só basta nós agirmos. E quando nós entendemos a palavra, nossa vida muda. A tua vida vai mudar em todas as áreas, em nome de Jesus. É só você querer. Deus está pronto para hoje colocar essas portas abertas para você. Não importa se o teu patrão por esses dias disse, vou te dispensar. Quantas empresas dispensando tanta gente. Não importa qual seja a situação que você está passando, o teu namorado, a tua namorada, a tua esposa, teu esposo disse, eu não quero mais você. Não importa se aquele filho não te ouve. Quando eu digo não importa, eu estou dizendo acredite em Deus. Sempre há uma porta de saída, sempre há um novo tempo para Deus cumprir na tua vida. Eu só preciso pegar a chave que Deus me dá e vou abrir, eu vou entrar com o meu coração, com a minha sinceridade. E se for preciso eu mudar em alguma área, eu vou mudar, porque eu quero ver a porta abrir, porque eu quero ver o novo de Deus acontecer comigo, porque eu quero ser o Eliaquim de Deus, eu quero ser ungido por Deus e acreditado por Deus. A coisa mais maravilhosa que existe é quando Deus acredita em nós. Oh, meu Deus! Quando Deus dá um voto de credibilidade para aquele servo, para aquela serva, meu Deus. E é possível isso. É possível. Todas as coisas são possíveis àquele que ama Deus e que foi chamado para Deus. Você é chamado para Deus, por Deus e para Deus. Você foi escolhido. Por isso você está aqui ouvindo pregar. Eu creio nisso. Você foi escolhido. Então há uma chave para mudança. Há uma chave para abrir porta na tua mão, porque Deus quer isso. Ele quer fazer algo diferente na tua vida, para você sentir que Ele é Deus. Ele quer te fazer um milagre. Ele quer entregar na tua mão um milagre. Não perca a fé. Não perca as esperanças. Lembra que porta é solução. Porta é saída. Saída para um novo tempo, para o horizonte, para novos rumos. Deus sempre tem algo para você, meu irmão. Fecha os teus olhos agora. Coloca a mão no teu coração, por favor. Deus tem algo especial preparado para você. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da tua lágrima, as ocultas, do teu clamor. Ele não se esqueceu dos teus pedidos. Ele não se esqueceu quando aquele profeta
profetizou na tua vida algo. Ele não se esqueceu quem você é. Porque a partir do momento que você recebeu o Senhor na tua vida, Ele marcou o teu nome no livro da vida. E Ele quer te dar nesta noite a oportunidade de ser um Euquias, abrir as portas dos tesouros do rei. E os tesouros do rei agora não é Davi, é os tesouros do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. E os tesouros do Rei Jesus é bênção sem medida, é saúde sem medida, é cura, é limpeza, é perdão, é vida transformada, é alegria, é paz, é saída para toda confusão. Os tesouros do rei, cheio de pedras preciosas, tem para deixures abastecer os teus celeiros, a tua empresa, os teus negócios. Ele quer que você abra os tesouros dele, conhecendo quem realmente ele é, adorando o nome dele, exaltando, glorificando.